Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Meu nome é Johnny Hedley, eu sou aqui do canal 7 Castiçais, um canal onde nós aprendemos um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus, sobre os mistérios que estão ocultos na palavra e que por intermédio do Espírito Santo ele nos revela. Amém? Eu já quero dizer para você que já clique em gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque nesse canal nós vamos aprender junto, vamos entender junto sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, clique em gostei, se inscreva no nosso canal e nós vamos aprender junto em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um assunto muito interessante, muito importante, que é uma figura de Cristo, dando seguimento à nossa série Figuras de Cristo. No vídeo passado nós falamos sobre Adão, a figura daquele que havia de vir. E hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto que se encontra ali no livro de Apocalipse capítulo 2, no versículo 17. Esse assunto, irmãos, é um assunto muito interessante, muito importante. Um assunto que acende um fogo em nós. Um assunto que dá luz e vida. Há muitas coisas que estão na Bíblia e às vezes a gente lia e não tinha um real entendimento. É algo que acende um fogo em nós, como eu já disse. Então, vamos começar o nosso estudo, que está ali no livro de Apocalipse capítulo 2, 17. Eu vou ler alguns textos, peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência, assista o vídeo até o final. E nós vamos estar lendo algum texto, vamos ler alguns textos e no final eu vou dar a conclusão para a gente entender junto. Amém? Então peço aos irmãos, tenham um pouco de paciência, assiste até o final. E aí você faça o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Amém? Questione algo. Nós estamos aqui para poder aprender junto. Então, eu quero, você que pode abrir a Bíblia aí, né, aqui no livro de Apocalipse capítulo 2, 17. 2:17. A promessa que o Senhor Jesus Cristo fala à igreja, a carta que foi mandada a Pérgamo, a igreja de Pérgamo. Então, Apocalipse 2:17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece. Então eu quero focar nessa promessa aqui, o Senhor Jesus prometendo à igreja de Pérgamo, que na verdade essa promessa é para toda a igreja, mas por causa de um contexto histórico e até mesmo de um contexto profético, o Senhor Jesus usou a igreja de Pérgamo para poder fazer essa promessa. Mas eu quero focar aqui nesse maná escondido, no maná escondido. Então eu quero que vocês foquem nisso. O maná escondido ele vai aparecer algumas vezes. Primeiro ele vai aparecer no livro de Êxodo, mas antes da gente ir para Êxodo, lá no livro de Êxodo, onde fala sobre o maná escondido a primeira vez, eu quero primeiro ler com vocês aqui no livro de Hebreus. A gente vai precisar ler alguns textos, irmãos, para a gente compreender um pouco, para a gente entender o que a gente está estudando. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 1. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Ou seja, o escritor de Hebreus ele está enfatizando e dizendo que a lei é sombra de bens futuros e que ela era apenas sombra e que não aperfeiçoava, mas a realidade das coisas aperfeiçoa, e a realidade é Cristo. Então a lei não aperfeiçoava, mas a realidade aperfeiçoa. Ou seja, a lei era sombra de coisas maiores que havia de vir. Então a gente tem que ter isso em mente, que a lei era sombra de coisas grandes que viriam, coisas perfeitas e que aperfeiçoavam. Amém? Vamos lá no livro de Êxodo. Agora vamos ler Êxodo, que
que é onde fala sobre esse maná. Êxodo 16, capítulo 32. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: tomai um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara, assim colocou diante do testemunho para o guardar. Amém? Então aqui nós vemos Moisés, através do mandato de Deus, pegando um gomer, que era 10% da efa, onde eles mediam por litros. Uma efa dava 22 litros. Então eles tiravam a 10ª parte da efa, tiraram 10ª parte da efa do maná e colocaram dentro de um pote de ouro, para mostrar para as gerações futuras que aquele era o pão que sustentou eles no deserto. Amém? Então isso nós precisamos ter em mente. Era o pão que Deus sustentou o povo no deserto. Vamos começar a fazer as conexões agora, para a gente entender. No livro de João, no capítulo 6, João, capítulo 6, no verso 31. Vamos voltar um pouquinho, sempre tem que voltar um pouco para a gente contextualizar o versículo que a gente está lendo. No 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então disse-lhes: que sinal fazeis para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu de comer o pão do céu. Deu-lhe de comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então nós vemos aqui Jesus fazendo alusão dele com o maná, com o pão que caía lá no deserto e alimentava o povo, e alimentou o povo por cerca de 40 anos. Jesus faz alusão com ele. Jesus fala: aquele pão Moisés deu, mas o verdadeiro pão do céu, quem deu é o vosso Pai, é o meu Pai. Porque eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá fome e nem sede. Então ele faz essa alusão entre ele e o maná. E ele mostra que ele é o verdadeiro, ele é o cumprimento da figura que o maná que caía do céu. Amém? Então isso nós precisamos ter na nossa mente. A gente precisa ter que Jesus ele já aparece falando. Quando o povo começou a dizer que se ele era realmente o Filho de Deus, ele tinha que fazer algo para provar, porque Moisés deu o pão do céu. Só que ele diz: o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então ele estava falando dele, irmãos. Ele estava falando dele, que ele era o maná que desceu do céu, fazendo alusão com o maná que caía no deserto para alimentar o povo. Amém? Aí nós vamos começar, agora nós fizemos um paralelo entre figuras e realidade. Entende? Agora nós vamos começar a ler alguns textos para poder a gente chegar à nossa conclusão. Amém? No livro de Colossenses, capítulo 3, do verso 3, 4 e 5. Colossenses 3, 4 e 5.
capítulo 3, verso 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Entendeu? Está falando aqui que a nossa vida está escondida em Cristo, com Cristo. Então quando Cristo se manifestar na sua vinda, então nós nos manifestaremos também. Entendeu isso? Entendeu a força desse versículo? E ele vai usar vários versículos. E ele vai usar vários versículos para falar sobre algumas coisas. No livro de Coríntios capítulo 15, 46, 47, 48, ele vai falar que existem corpos celestes e corpos terrestres. Coríntios 15, 35, tem uma pergunta ali muito boa que diz: em que corpo virão se houver ressurreição? Né? O apóstolo Paulo explicando algumas coisas ali. E no 15:38 ele fala que semearia o corpo. Nós precisamos reunir. Então eu quero agora trazer essa conclusão para vocês. Quando, ali no livro de Apocalipse que nós lemos no início, que diz que ele nos dá o maná que está escondido. Como que ele era guardado, esse maná? Voltando no livro de Êxodo, Deus manda ele pegar o maná, a 10ª parte, e colocar dentro de um pote de ouro e guardar o maná no pote de ouro dentro da arca, assim, juntamente com outras coisas, que tinha ali a vara de Arão que floresceu, tinha também as tábuas dos mandamentos. Mas o gomer de maná foi posto dentro de um pote de ouro e guardado lá dentro. E interessante era que todas as vezes que o maná ele passava de um dia para o outro, as pessoas guardavam de um dia para o outro, ele estragava, ele apodrecia. Só que quando ele é posto dentro do pote de ouro, ele não apodreceu. Amém? Ele não apodreceu. Ele continua ali para servir de testemunho. E isso é uma revelação enorme, irmãos. É uma revelação muito grande. Por quê? Porque esse maná posto dentro de um pote de ouro representa o Cristo entrando no Santo dos Santos, Cristo sendo glorificado, e automaticamente na morte de Cristo, o nosso corpo, a nossa vida, aliás, a nossa vida espiritual estava nele. Quando ele morre e ressuscita, nós nos unimos, nós somos revestidos de Cristo, nos tornamos o corpo de Cristo e assim subimos ao céu junto com o corpo de Cristo, significando maná dentro do pote de ouro. Amém? E o apóstolo Paulo ele vai dizer que quando Cristo se manifestar na sua vinda, então a nossa vida ressurreta que está dentro dele, que está em Cristo, que é o corpo dele, se manifestará e ele nos entregará. Lembra que está escrito em 2,17, Apocalipse 2,17, e nós vamos receber, ele vai nos entregar. O que significa isso? O maná caía do céu, sustentava o povo, só que o povo voltava a ter fome. Jesus veio do céu, morreu, e quem crê nele não vai sentir fome mais, vai ser alimentado. E quando ele sobe aos céus, representa o maná sendo colocado dentro da arca, dentro de um pote de ouro, a glorificação. E a nossa vida, o nosso corpo ressurreto estava em Cristo, está em Cristo, a nossa vida está nele. E quando Jesus voltar, se manifestar, ele vai nos entregar. Lembra que era a parte tirada da 10ª parte da efa e posto, ou seja, será retirado do corpo de Cristo e nos entregue a nossa vida gloriosa, o nosso corpo glorioso, o nosso corpo ressurreto. Isso é o maná. É como o apóstolo Paulo ele vai dizer que corpo e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então a gente vai ser transformado. Esse corpo transformado após a ressurreição é o maná que o Senhor Jesus nos entrega. Porque esse corpo, após o Espírito sair dele, ele apodrece, com os anos ele vai apodrecer. Mas quando Cristo nos entregar o novo corpo ressurreto, ele não vai apodrecer.
ele vai ser eterno. Isso é um maná escondido dentro de um pote de ouro. É escondido dentro do pote de ouro, simbolizando o corpo de Cristo ressurreto entrando no Santo dos Santos. Sabe uma coisa muito interessante que eu sempre faço alusão? É a Santa Ceia. Jesus pega o pão, levanta o pão. Ele diz que ele é o pão da vida. E na hora que ele levanta o pão, ele diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei todas as vezes em memória de mim. Quando ele diz em memória de mim, ele não está falando simplesmente para se lembrar deles. Ele está falando para se lembrar do mistério que ele fez e que irá acontecer. Repartir o seu corpo e entregar a cada irmão da igreja. Os apóstolos representavam a igreja ali, repartindo um pedaço e entregando. É Apocalipse 2,17, ele entregando partes do corpo dele, entregando o corpo dele para a igreja, sendo o corpo da igreja ressurreto, sendo o corpo da igreja transformado. Entende? Então o maná caía do céu, alimentava o povo. Jesus veio do céu, nos alimentou de uma forma gloriosa, nos entregará o corpo dele glorioso. Entende? Então, entrando nos céus representa dentro de um pote de ouro, que não apodrecerá. Então, isso mostra que esse maná escondido lá de Êxodo 16, falava perfeitamente de Cristo. Apontava para Cristo. Apontava para o mistério que Cristo faria com a gente. Irmãos, isso é muito grande. Isso é muito poderoso. Nós vemos realmente a importância do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo ainda parece como se fosse algo pequeno, mas não só nos deu a redenção e o perdão dos nossos pecados, ele fez muitas e muitas coisas. Entende? Efésios 2 vai dizer que ele fez muitas coisas. De judeus e gentios fez um povo. E que a morte de Cristo vai fazer convergir aquilo que há nos céus e na terra no tempo certo. Falando ali das duas casas de Israel, falando ali da restauração do reino de Deus. E nós, representando o corpo dele, vamos receber após a sua vinda, quando ele vier, ele vai nos entregar isso. Ele vai nos entregar esse corpo ressurreto. E aí, será eterno esse corpo. Será revestido. Será transformado. Amém? Então, olha que grandeza, irmão, dessa revelação que o Senhor Jesus nos dá. E que Ele mostra. Ele entrega na Santa Ceia, é perfeito. Ele tira pedaço do pão e entrega, ele parte o pão e entrega. É o corpo dele sendo partido por todos. Lembra? Este é o meu corpo que é partido por vós. Um pedaço do corpo de Jesus para cada pessoa. Eu digo espiritualmente falando. Entende? Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Entende? Nós nos tornamos o corpo. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas que se nós batizamos em Cristo Jesus, nós somos revestidos de Cristo. Amém? Então essa é a palavra, esse é o estudo que eu quero deixar para vocês, irmãos. Deixa aí os textos, vai estar aparecendo para vocês aí os textos que eu usei. Leia com atenção, com isso em mente, isso que foi falado. Então essa é o nosso estudo de hoje, esse é o nosso estudo de hoje, no qual Deus nos mostrou. E eu quero já pedir para vocês, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, curte, mande para os seus amigos e vamos aprender junto, para que nós possamos ajudar o nosso canal a crescer e aprender mais do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, até o próximo estudo. Vamos estar fazendo o possível para toda semana lançar 1 ou 2 vídeos aí no canal. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.